De forma esquemática, a estrutura de uma argumentação pode ser representada da seguinte maneira: introdução, apresentação do tema a ser debatido na tese. Desenvolvimento, lista de argumentos que devem ser comentados. Conclusão, retomada da tese e do argumento principal. Normalmente, a ideia para a tese aparece quando ouvimos uma notícia, participamos de uma conversa, lemos um jornal ou alguma outra atividade habitual do dia a dia. O objetivo da tese é contrariar ou reforçar uma ideia. É a partir da tese que reunimos argumentos para consolidar a sua posição. Ou seja, tanto na fala quanto na escrita, selecionamos informações que consideramos relevantes para sustentar o nosso ponto de vista. A única exigência é que o argumento seja categórico. Para exemplificar, a autora mostra duas citações. 1. Maus hábitos alimentares são nocivos à saúde. Forma afirmativa. 2. Alimentos muito gordurosos não fazem bem à saúde. Forma negativa. O que é retórica? Fundamental na comunicação desde a antiguidade clássica, a retórica foi considerada inicialmente como uma técnica de persuasão e convencimento. Foi Aristóteles, 384-322 a.C., que elevou o status da retórica à ciência. Contudo, entretanto, nos séculos XVI e XIX, ela passou por um período de decadência, já que nesta época, a racionalização por demonstração pura e simples estava em alta. Em 1958, a retórica ressurge com o livro de Ryan Perriman, 1312-1984. Nele, o autor não abandona a demonstração, mas afirma que o público é quem determina a argumentação, e como eles são diferentes, é pela retórica que se deve pensar em modos de informar e argumentar determinados assuntos. Retórica e argumentação. Relacionadas, a retórica dá relevância ao poder persuasivo da linguagem, ampliando os efeitos dos argumentos. Contudo, existe uma distinção importante entre argumentação e retórica. A primeira ganha destaque por meio da razão, com listas de confirmações que validam ou contrariam a tese. Já a segunda vai um pouco além e também usa a emoção. O objetivo da retórica é convencer, e para isso, somente os fatos são insuficientes. Mas importa a forma que os argumentos são apresentados, seja na fala ou escrita. Ou seja, para a retórica não basta apenas escolher os melhores fatos e apresentá-los de forma ordenada. É essencial pensar como cada argumento vai ser recebido pelo público-alvo. O perfil de quem você quer atingir é fundamental para saber como explorar cada alegação. Na fala, não se pode esquecer de outros recursos importantes para o convencimento, como gestos, expressão facial, entonação, pausas e até o ritmo da locução. Os gestos e expressões podem confirmar ou contrariar o que está sendo dito, por exemplo. A entonação serve para motivar os sentimentos, enquanto o ritmo direciona a atenção do público e as pausas dão um destaque para o argumento. No texto, a pontuação é uma ferramenta importante para a retórica. A organização dos fatos também é fundamental para alcançar determinado sucesso. Sendo assim, mais do que lógica, a retórica é um exercício estratégico. A autora preparou dois exemplos para se entender a diferença entre argumentação e retórica. 1. O réu foi condenado por assalto à mão armada. 2. O réu foi condenado por assalto à mão armada. Enquanto o primeiro exemplo só explica ao público sobre a condenação, o segundo demonstra indignação e motiva o interlocutor a também ter este sentimento. Ou seja, a pontuação é responsável por direcionar a emoção do leitor com o conteúdo do texto. Outra forma de direcionamento é por meio de pausas no texto, feitas com vírgulas ou reticências. Perceba a diferença no exemplo abaixo. 1. O réu foi condenado por assalto à mão armada. 2. O réu foi condenado por assalto à mão armada. 3. O réu foi condenado por assalto à mão armada.
Elementos do texto argumentativo. Tese. Posicionamento ou opinião acerca de um assunto, com argumentações positivas ou negativas claras. A tese não admite dúvidas. Evite termos como talvez e possivelmente. A utilização correta dos verbos oferece ao leitor uma maior segurança no argumento exposto. Apresente sua posição sobre o assunto logo no início do primeiro parágrafo. Antítese e senso comum. A antítese é a junção de elementos que ajudam a elucidar seu significado, ou seja, é a ideia que se opõe à tese defendida. Ela é importante para prevenir falhas na argumentação e as tornar mais fortes e consistentes. Para descobrir a principal antítese da sua tese, basta consultar o senso comum sobre o assunto. Argumentos. Aqui importa mais a qualidade dos fatos do que a quantidade, especialmente na hora de superar o problema apontado pela antítese. Relatores, elementos retóricos e construção de sentidos. A construção do sentido e o convencimento do leitor em um exercício que conta com argumentação e retórica depende essencialmente do uso de relatores e elementos retóricos. Estes são detalhes que aprimoram a eficácia da tese e dos argumentos apresentados no texto. Eles também demonstram que há várias maneiras de escrever ou dizer alguma coisa. Relatores. Palavras responsáveis por unir palavras e períodos dentro do texto. Na retórica, os relatores também têm a função de relacionar as ideias e transformar o texto em um conjunto coeso, além de estabelecer as relações que o autor quer que o leitor aprenda. Conheça alguns tipos de relatores. Causa ou agente. Eles são informados no texto para assegurar que as relações sejam previamente estabelecidas. Isso significa que a tese pode assumir o papel de defesa ou acusação, fazendo com que o leitor adote a posição apresentada pelo autor. Hipótese e anterioridade. Estes relatores são responsáveis por formar uma ideia verossímil e lógica. Não precisa ser verdadeira, e sim convincente e aceita pelo locutor. Outra função da hipótese é a anterioridade, que estabelece uma relação ao juntar dois fatos. A ordenação dos argumentos facilita o processo de convencimento pelo raciocínio lógico. Elementos retóricos. Expressões que funcionam para ressaltar certas características e conquistar a adesão do leitor ao pensamento positivo ou negativo que se faz de um sujeito ou objeto. A autora fornece um exemplo para se entender melhor. 1. Ela não aparenta ter 10 anos. 2. Realmente, ela não aparenta ter 10 anos. Tanto a palavra realmente quanto o ponto de exclamação reforçam a ideia que o autor quer passar ao leitor. Só tome cuidado para não usar expressões que levam a dúvidas, como talvez ou pode ser que. Outro problema são palavras que subestimam o público, como por exemplo, é óbvio que, todo mundo sabe que, ou qualquer pessoa sabe. Na fala, uma boa forma de reforçar aquilo que deseja é usando os recursos de pausa, repetições e aumento de tom em palavras importantes. Ordem dos argumentos e tipos de reforço argumentativo. A sequência dos argumentos apresentados é essencial. De modo geral, o público fica mais atento no início